Saí, depois de algum tempo o Vasco me liga, né? Isso porque eu falei, juro, não é porque eu tô falando, achei foda. Achei foda pelo projeto. Foi. Pelo projeto. Pela coragem dos caras. Pela coragem. Porra, apostar num cara jovem, que tinha muito pra entregar. Jovem, mas com experiência absurda. Porra. E legal tu falar isso, Fernando, porque na mesma época eu tava com uma proposta pra ir pro Atlético Mineiro Sub-20. O Atlético Mineiro tinha me ligado, mas eu tinha essa sondagem do Vasco e eu falei, cara, eu vou esperar mais um pouco, né? Eu discuto muito o que é experiência, né? Porque aqui a gente não, quando a gente fala de processo de formação aqui para treinador aqui, eu sinceramente eu não sei qual é o processo de formação para treinador no Brasil. Porque quando eu assumi o Vasco, muita gente da empresa fala, ele não tem experiência, ele nunca trabalhou em equipe profissional. Pô, eu entendo, o Vasco era um momento conturbado. Mas, cara, eu comecei no pré-mirim. Passei por todas as categorias. Joguei. Fui um jogador medíocre, não tive... Mas joguei. Vivenciei com jogadores, conheci pessoas. Com licença, posso fazer só um adendo que você falou? Eu acho uma das maiores injustiças do planeta alguém que nunca se formou em nada como atleta, qualquer modalidade, falar que um cara que chegou a ser um cara, uma mulher, qualquer um, a ser atleta profissional de qualquer modalidade, que esse cara não tem capacidade para falar daquilo só porque ele não teve um sucesso que outros tiveram. Isso é um absurdo, irmão. Porque para ser profissional você abdicou de tudo que um cara que jogou no Flamengo 20 anos abdicou. Só que um teve um caminho, o outro teve outro. E a tua experiência dentro daquele jogo é igual a do cara ou maior. Entendeu? Só pra valorizar o teu... Porque tu foi jogador... E o que o nego fala é idiotice, porra. Desculpa, desabafei. E aí, cara, eu trabalhei desde o pré-mirim, fui auxiliar de equipe profissional. Eu disputei, quer dizer, na comissão, né? 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, Campeonato Carioca, enfim. Isso como auxiliar. Fiz todos os cursos da CBF que se cobra, né? Da licença B até a licença Pro. Que momento eu vou ter experiência? Só quando eu vivenciar. Mas não ter experiência, então não vou ser nunca. Aqui em nenhum lugar, em algum momento eu não vou ter experiência. Enquanto eu não vivenciar, né? Claro. Você, quando sentou nessa mesa para começar a primeira vez, você talvez não tivesse experiência. Não, tá vendo? Não tinha. Não tinha. Mas aí, e aí? Por isso não vai iniciar, por isso você não vai ter. Só tem que eu tinha, na minha opinião, e tenho, o que é importante para você ser treinador. Eu tenho conhecimento da parte prática, tenho boa liderança, me dou bem com todo mundo, né? Me relaciono bem, enfim. Então eu tinha vivenciado todas as etapas, mas eu no primeiro momento apanhei por conta que eu não tinha experiência, né, na equipe profissional, depois que eu tinha vindo do rival, né? E foi um ambiente bem hostil. Teve esse problema de ter trabalhado no Flamengo? Teve, pô. Chamavam de urubu, sai daqui urubu o tempo todo. A torcida? A torcida, pessoal. Quando as coisas começaram a andar mal, né? Não, primeiro momento, né? Logo no primeiro momento tem hashtag não vem. Depois teve tudo. Cara, depois que não andou bem, teve tudo, né? Cara, aí... e sem tempo pra andar bem, né? Tu não teve muito tempo de trabalho. Cara, sem tempo... Eu não, em nenhum momento, desde que eu saí do Vasco, eu arrumei bengala. A realidade é o seguinte, eu estive lá, as coisas não aconteceram como tinham que acontecer. Para um treinador, teoricamente, sem experiência, que, como falavam, sem muitas passagens profissional, pudesse ganhar mais tempo, né? Ou pudesse se fortalecer no cargo. Isso, então, eu não arrumo desculpa para isso. Mas aí, diante do que você está falando, foram 8 jogos, foram 5 jogos fora de casa, foram somente 3 jogos em casa. Sem dúvida nenhuma, pouco tempo, um ambiente difícil, interno, não de staff, estava do Vasco é maravilhoso. Sim. Encontrei pessoas que eu já conhecia, que me ajudaram muito, mas estavam vivendo um ambiente muito tenso, cara, porque era muito tenso. Um ambiente de troca, a política do Vasco é muito e a pressão externa, cara, parecia que subir era uma coisa muito normal, natural, e não é. Subir tá difícil, cara. Os times que caem, cara, o futebol... nós estamos vendo aí, isso tem mostrado, os campeonatos... Fomos em São Paulo agora, né? Santo André. Os clubes que eram de menor investimento, eles são de menor torcida, mas eles estão investindo, cara. Isso. Eles estão começando a investir, estão começando a se estruturar, a dar condição de trabalho. Talvez não tenham os jogadores de ponta e tal, mas estão começando a dar a estrutura para você desenvolver. E nós estamos vendo aí, cara, as equipes...
Quantas surpresas nós não estamos tendo aí nas finais dos campeonatos estaduais, né? Não, e em São Paulo é mais nivelado ainda que aqui. Sim. Porque as cidades injetam muito dinheiro. Exatamente. Então, assim, e o campeonato Série B, cara, tá um campeonato extremamente difícil de você conseguir ganhar. Não é à toa que o Vasco ficou algum tempo, né? E, sabe, teve clubes que desceram e que desceram novamente, como o caso do Vitória, que caiu para C e agora voltou para B, enfim. Isso aí. E o ambiente de mudança ali, o ambiente estava muito carregado, era muito difícil de você conseguir. Então eu te confesso que muitas vezes eu fui pro jogo e eu não tinha muito controle do que ia acontecer dentro do campo. Porque o jogador, ele percebe isso, ele sente isso. Por mais que você treine, que você dê orientação, que você mostre no vídeo, que você explane a sua ideia, que a sua ideia seja extremamente bem recebida, executar uma coisa que é totalmente diferente. E foi bem recebida pela rapaziada? Foi. Que dia que você chegou? Vamos lá. O dia exato, cara. Mas que mês foi? Eu cheguei logo depois do jogo contra o Náutico, né? Eles fazem Cruzeiro, Maracanã. Aquela confusão que teve lá no Náutico? Não. Faz Cruzeiro, Maracanã, ganha. Se eu não estou enganado, julho 25. Náutico, 2-1, 3-2, ganham lá, com o Emílio, que o Zé sai. Lá pro Japão, né? Sim. Aí tem o jogo do Maracanã, ganha de 1-0 do Cruzeiro. Tem o jogo contra o Náutico, ganha de 3-2 lá e eu assumo. A gente vai jogar contra o Londrina, ganha de 1-0 lá no Londrina. Londrina foi um time que quase subiu. Um jogo muito difícil lá. Muito difícil lá. Que eu sempre falo, a gente ganhou de 1-0, mas o rendimento da equipe não me agradou, mas nós ganhamos de 1-0. Eu tinha, sei lá, 4 ou 5 dias de clube. A gente volta para jogar, aí depois vem jogar em casa contra o Operário. Primeiro tempo muito difícil, segundo tempo a gente faz, na minha opinião, um dos melhores jogos, ganhamos de 3-0. A gente faz um segundo tempo muito bom, eu faço algumas mudanças na equipe do que eu sou um cara que eu gosto de um jogo mais elaborado, de um jogo mais vistoso. Como você falou aqui, né? Eu venho de uma escola onde você tinha essa possibilidade. Então eu lembro que nesse jogo eu coloquei o Nenê por dentro, o Palácios por fora, o Figueiredo de 9, que era uma coisa que eu não sabia, mas que a imprensa cobrava, os torcedores cobravam do Figueiredo jogar mais na dele, enfim. E ficou o Figueiredo de 9, o PEC aberto, e a gente tinha uma superioridade numérica no meio, a gente fez um jogo de segundo tempo muito legal, ganhamos 3-0. Pô, 2 jogos, 2 vitórias. E aí já vinham de 2 vitórias. Na verdade, vinham de 2 vitórias. O que as pessoas não sabem também, que é engraçado, eu saio do Vasco, eu assumo o Vasco com 6 pontos na frente do quinto. E saio do Vasco com 7 pontos na frente do quinto. Fui mandado embora, a gente estava 7 pontos na frente do quinto colocado. E entrei com 6. Isso é loucura. Só que é verdade, a gente ficou alguns jogos sem ganhar, mas quando eu saio, a gente tem 2 jogos seguidos em casa, CRB e Chapecoense. Eu não faço, que eu saí, né? Nós saímos para jogar contra o Vila Nova lá e nós perdemos de 1-0, onde o Vila Nova foi na nossa baliza a primeira vez aos 38 do primeiro tempo, com um lateral. Ganharam no segundo tempo, fizeram um gol de cabeça, num rebote de canto, bateu, voltou, cruzou de novo, fizeram um gol, a gente não conseguiu reverter, e quando eu cheguei, eu fui mandado embora. Mas, como eu falei, 8 jogos, e aí, depois do jogo contra o Londrina, aí sentei com a comissão, cara, eu acho que a gente tem que manter isso aqui vai dar, pô, aí a resistência do que é novo, do que vai ser mudado, porque assim, se eu estiver fazendo uma coisa que não está muito legal, não está muito agradável, mas ela estiver caminhando, carregando, tu vai empurrando aquilo, né, cara, com a barriga, né? Mas isso é uma coisa que eu me cobro muito hoje, que eu me arrependo, porque eu sempre falei e falo que o rendimento, ele não te dá a certeza da vitória, mas ele te aproxima dela. E o treinador, ele não controla a vitória. Não adianta, o treinador controla rendimento. Por isso, quando eu acho que você vai mandar um treinador embora, ou você vai contratar um treinador, você tem que pegar lá e falar, pô, quais são os números? Como é que é o jogo dele? Como é que tá o jogo dele aqui desmembrado? Números são números. Números é o retrato do que aconteceu no jogo. Se eu dei 10 chutes na baliza dos caras, os caras deram 1 na minha baliza, eu perdi de 1-0, cara, o que eu posso fazer? O que o treinador... Eu conseguia fazer com que a minha equipe chegasse 10 vezes na baliza do adversário, dei 10 chutes, mas eu não tive naquele momento competência de fazer o gol. Aconteceu do jogador não estar no dia bom, do goleiro estar no dia inspirado, enfim, acontece... É o que o Paulo Toro chama de imponderável, né, cara? Que sabe, que é o que faz o futebol ser o que é. É isso. Sabe, e assim, na maioria dos jogos, nós rendemos muito mais do que o adversário, mesmo não jogando ainda o futebol que eu queria jogar. Porque, ponto, quando eu chego numa das conversas com a direção, é que eles entendiam que o Vasco podia jogar um futebol mais elaborado, mais controlador. Porque, cara, quando tu fala de Vasco, né, tu não
vê um Vasco marcando em bloco baixo, tu vê um Vasco pressionando, né, cara, querendo a bola. É a história do Vasco, né? É um time de imposição, né? E eu vinha do Flamengo com isso à flor da pele, né? Isso aí, isso pô. aqui, Saltando pelo no pescoço. 20, se pudesse marcar, eu marcava dentro da pequena área dos caras. Não tinha. No profissional era a mesma coisa. Eu falei isso aqui, e o Flamengo te ensina isso desde do mirim, desde de que tu tem que ganhar o jogo, que tu é melhor do que os caras. Exatamente. E que você tem isso no teu DNA. Exatamente. E aí o ambiente do Vasco, nesse sentido, era um ambiente muito tenso. Onde, na minha maneira de ver, o jogador, por mais que ele tivesse condição, ele estava muito pressionado a qualquer tipo de erro, cara. Entendeu? Dava 10 minutos, 15 minutos. Se a coisa não acontecia, a pressão que vinha do lado externo era muito grande. Isso. Então, cara, você pode falar melhor do que todo mundo aqui. Tu não vai se comprometer num jogo desse. Tu vai zerar, tu vai tocar pra lá, tu não vai se comprometer. E aí, essa parte de elaborar, você perdia. E eu várias vezes sentei com a direção e falei, ó, nós estamos muitas das vezes jogando o jogo pelo jogo, cara. A gente entra em campo, a gente não sabe se a gente vai ter bom rendimento. O jogo tá meio que incontrolável. Mas isso não ia mudar. Não ia mudar. Com aquela pressão que estava acontecendo. Não ia mudar. Com aquela dificuldade. che- É o mental, né, cara? O mental dos caras tava muito abalado, porque também vinha de dentro. Assim, eu tô falando. Não tava lá, eu tô falando. Porque parecia pra quem tava... Que essa pressão não era só da torcida, não. Pressão de dentro mesmo. Pressão política do clube, essa divisão, a venda... Enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e os caras tinham a obrigação de ganhar os jogos fazendo uma coisa que eles não treinaram pra isso. Assim. Você não teve tempo pra botar o teu modelo. E retrair... A gente tava falando outro dia isso aqui de... Pô, parceiro, humildezinho. Exato. Senta aqui, os guerreirinhos aqui pra... Sim, pra correr. Pumba pra correr, chegou lá, pumba, 1, 2, acabou, agora vamos jogar. Sim. Com tranquilidade. Era mais ou menos o que estava sendo feito, que o Zé conseguiu encontrar com muita sabedoria, adoro o Zé, que ele conseguiu encontrar. E eu acho que deveria ter a evolução disso, né? E que aí ele não tem tempo de ter, porque ele sai. Ele foi embora. Né? E só tem que... Cara, chegou um momento que eu tinha que começar a fazer as mudanças e eu acho que isso foi criando mais problema e mais pânico, porque, como eu falei, cara, não tá num caminho muito legal, não tá num trilho muito legal, mas nós estamos indo a tranco e barranco, nós estamos conseguindo a pontuação de subida, não vamos mexer. Cara, e a prova disso, né, cara, é que trouxe o Jorginho, um cara, né, consagrado, um cara que é um baita de um treinador, e as coisas não conseguiram. O Jorginho também não conseguiu, ele teve dificuldade, não só da classificação, mas de fazer um jogo onde ele fosse controlador, onde você senta e vê o teu time jogar da forma que você quer e você sabe onde você vai interferir, vai mexer, né? E... Não, o Vasco não conseguiu ser protagonista. Não, o Vasco não conseguiu, cara. E eu cheguei a falar pros caras, algumas... Não tem problema nenhum falar pra vocês. Eu falei, sentei com a direção e falei, se continuar desse tipo, eu tenho medo que a gente não consiga subir, cara. E é isso, acaba depondo contra você. É verdade. O treinador falar pra diretoria que se continuar assim, pô, tu começa, mas eu tinha que ser verdadeiro com os caras. Eu não podia... Porque é o que eu falei, os caras, diante de toda a pressão que foi feita, né, para não me levar quando o meu nome vem, né, tanto é que eu tive muito próximo do Botafogo. E no Botafogo, as pessoas que falaram meu nome, que queriam me levar, elas sucumbiram a essa pressão. Não porque, não vou levar então. Porque, cara, chega um momento que você tem que pensar em mim também. Né? Porque eu conversei na época com o gestor do Botafogo que falou meu nome, ele falou, cara, eu também estava aqui muito balançado. Tu vem pra cá, de pé 3 jogos, caiu você. Aí tu faz 3 jogos profissional. O que não aconteceu no Vasco. Eu tava indo no momento do Vasco quando as coisas estavam mais calmas, então. Sim. E tu ganhou 2 seguidos. A gente emendou 4 vitórias seguidas. Foi uma série de vitórias. 2 com o Emílio e 2 comigo, né? E foi aí que nós abrimos uma vantagem boa, né? Depois nós conseguimos ganhar do Criciúma fora. Foi um jogo também muito difícil. Né? Então foram 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 2 empates. Né? Foi essa... Aí teve um jogo que eu acho que a gente fez bom jogo contra o Sport no Maracanã, não ganhou por acaso. Né? Agora foram jogos que, cara, se fala assim, Maurício, foi o jogo que você queria ter apresentado? Não, mas estava caminhando para ser. Precisava de tempo, precisava de algumas mudanças, algumas peças entrar na equipe, algumas melhorar. Outra coisa difícil, para você ver como é tão claro isso, eu lancei 2 jogadores no Vasco. O Ignaldo e o Marlon E o Marlon Freitas.
Marlon Gomes. Marlon Freitas é do Botafogo, não? Agora tá no Botafogo. Botafogo. Que foi do Fluminense, tá no Isso. Atlético Goianiense. Isso. Esses dois jogadores entraram em campo, cara. Cara, e os moleques foram protagonistas, jogaram muita bola. Mas por quê? Porque esses estavam sentindo qualquer tipo de pressão. Joguei a base contra vários jogadores que lá estavam, mas que já tinham passado pelo profissional. Esses não conseguiam jogar por conta da pressão. E bons jogadores, cara. Bons valores. O Vasco, na minha opinião, é um clube que revela que tem brincadeira, cara. Sabe? Esses dias eu falei, cara, o Vasco não tá disputando, mudando de assunto não muito, mas o Vasco não tá disputando o Campeonato Brasileiro de Sub-20. Sub-20, é isso. Cara, pra mim é inadmissível uma coisa dessa, velho. Aumenta pra 22, 24. O Vasco é um dos maiores fornecedores de atleta pra seleção brasileira, cara. Como é que o time desse não tá disputando o Sub-20, cara? Campeonato com todos os outros no nível lá em cima. Cara, é a base. Ah, mas é 20 time. Não, cara, desculpa. Esse eu vou fazer com 24. Vou subir mais 3 times aqui, mais o Vasco, vou fazer 24, não sei, vou dar um jeito. Mas eu vou tirar o Vasco por causa de um ranking, cara. Com todo respeito, velho. O Vasco tá lá, se tu pegar o Sub-17 lá do Vasco, tem 3, 4 jogadores do Vasco no Sub-17, cara. Porra, aí o Vasco acabou de ser campeão sul-americano com o André e com o Marlon Gomes lá, cara. Isso, não, sendo protagonista, o André. E agora os caras estão disputando o campeonato mais importante da categoria. Então, assim, esses dois entraram e porque estavam com o emocional equilibrado, tal, cara, foram jogaram bem. A inconsequência da juventude ajuda. Da juventude, o fato de não ter pressão, sabe? E tinha jogadores que lá estavam que eram tão bons quanto, mas que não conseguiam render, ainda garotos, porque já existia uma pressão muito grande. Então foi um ano completamente conturbado, serviu muito de experiência, cara, pra mim. Verdade. O que tu leva dessa parada, assim, pra você, assim, porra, olha, isso eu vou repetir, isso não dá pra fazer de novo. Sim, se for muito particular, tudo bem, mas é bom, né? Porque quando eu falei que tu é experiente, falando de absorção de experiências aqui, cara, tu trabalhou com um cara que rebentou, que ganhou tudo, trabalhou com outro que veio e não ganhou nada. E tu aprendeu com esse também, porra. Tu absorveu tudo, tava lá ouvindo os caras o tempo todo. Como é que tu não tem experiência? Eu acho que isso meio que passou, né, agora, essa questão de experiência. Não dá. Mas é isso mesmo. A única coisa que... Duas coisas que eu não... Porque foi assim, na hora de negociar, eu queria ir pro Vasco. Se o Vasco falasse, Maurício, veio de graça, eu acho que eu iria de graça. Eu queria trabalhar. Mas eu não podia nunca ter ido sem um auxiliar que sempre está comigo, que é o cara, né, da minha confiança. Não que os que estiveram, não... Porque a minha relação com todos eles é maravilhosa. Eu já tinha trabalhado com o Emílio, com o Celso, com o Eduardo Húngaro. Conhecia todos, da época de Botafogo, de outros clubes e tal. A relação é ótima. Mas já estavam no clube quando eu cheguei. Me trouxeram muita coisa importante, né, para eu absorver naquele momento ali, do que acontecia no clube, foram muito... Mas tu tem aquele cara, né, porque por várias vezes eu deixei de ser eu, sabe? Por várias vezes eu deixei a minha decisão ficou em segundo plano. Entendi. Porque de repente eu não tinha, né, o Fernando e agora, faz o que tu tá pensando fazer, cara. É contigo mesmo, diz que foda-se. A responsabilidade é sua. É tua, velho. Você vai cair, velho, entendeu? Vai com... Porque eu tenho tanta clareza no que eu quero pra um time, pra ele desenvolver, pra ele jogar, eu tenho tanta certeza do que eu quero, né, que quando você não vê isso acontecendo, isso te machuca, isso te fere, sabe? E eu não vi isso acontecendo no Vasco. Eu via esforço, tentativa, mas não via. E eu acho que eu tinha que ter feito algumas coisas que eu deixei de fazer, porque não é o momento, mais pra frente vai chegar o momento, vai acontecer, e não aconteceu. Não é culpa de ninguém minha. Faltou peito meu, faltou coragem, não posso botar só porque eu não levei um auxiliar, eu tinha que ter peitado, tinha que ter feito, mas eu acho que eu deixei de fazer algumas coisas que eu poderia ter feito, isso é o que eu me arrependo, né? Maravilhoso. Se eu ia cair ou não... Com a consciência tranquila de que fez o que você queria. Exatamente. E, cara, levo muito, cara, porque... um grupo extremamente profissional também, os caras, eu via no olhar dos caras a preocupação em o Vasco não subir, né, cara, as pessoas fizeram, né, o Pet lá, porque chorou, porque o moleque, ele tá, cara, não é que ele tá tão se cobrando tanto de uma responsabilidade de fazer o Vasco subir, que a possibilidade de não subir, cara, faz o cara sucumbir. Não é porque ele tá com medo, apavorado, nada disso, cara, porque ele tá vendo que a possibilidade pode não acontecer, e só ele viveu aquela pressão, e as pessoas às vezes deturpam, isso é muito ruim. Não, é muito ruim. As pessoas não pensam muitas vezes no lado do ser humano. Não esquecem que embaixo do que tá vestindo ali é o ser humano. E aí...
Mas, cara, eu só Que tenho bom. a agradecer pô, faria, né, com essas mudanças, faria tudo de novo, aceitaria. Não, daqui a pouco tu Seria vai. xingado, não tem o menor problema. Pô, xingar, porra. escuta, Pô, mas ser xingado, cara. Finge que não escuta, né? Não escutar é impossível. Não, pô, e ali é pertinho, né? São Januário é pertinho. Ah, o Caldeirão, né? Não, São Januário é pertinho, porra. Mas valeu muito, cara. Passava no doping ali. É. Isso. Seu merda! Cuspe é brincadeira, Não, cuspe, mija é água da chuva, pô. Pô, irmão, mas tenha consciência tranquila, daqui a pouco tu vai estar dentro de novo. Amém. Compadre,